Olá a todos, meu nome é Roger Borges, sou engenheiro de materiais, formado pela Universidade Federal do ABC, com um período sanduíche na University of Idaho, nos Estados Unidos, e no estado de Idaho. Fiz mestrado em nanociência e materiais avançados também pela Federal do ABC e fiz doutorado também na Federal do ABC em nanociência e materiais avançados, com período sanduíche na Tampere University, na Finlândia, e na University of Bradford, na Inglaterra. Desde 2010 eu faço pesquisa científica como aluno de iniciação científica. Atualmente eu sou pesquisador pós-doc aqui na Universidade Federal do ABC. Desde 2010 eu faço pesquisas com biomateriais para regeneração óssea. Então, são materiais que nós sintetizamos no nosso laboratório que são utilizados para regenerar o osso. Lá em meados de 2014, nós começamos novas linhas de pesquisas que visavam tratar o câncer ósseo. Por quê? O câncer ósseo é uma doença que, quando ela atinge o osso, você precisa tratar a doença e depois regenerar a região lesionada pelo câncer. Então, desde 2014 nós temos algumas linhas de pesquisa nessa área, no nosso grupo de pesquisa, liderado pela professora doutora Juliana Mark, aqui da Federal do ABC. E hoje eu vou apresentar esse trabalho para vocês, que foi um trabalho que eu apresentei na reunião anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, que foi inclusive um trabalho premiado nesse congresso, que tem como nome sistemas de hidrogénese coloidal podem superar a limitação de combinação de bifosfonatos com vidros bioativos no tratamento de câncer ósseo. O título tem todo esse nome, mas vai ficar muito mais fácil explicando na prática. Vamos lá então? Então, antes de começar a explicar essa pesquisa, a gente precisa explicar quais que são os mecanismos associados com o câncer ósseo, né? Como que o câncer ósseo se desenvolve no corpo humano? Bom, o tecido ósseo ele é composto por osteoblastos e osteoclastos. Os osteoblastos são responsáveis por depositar a matriz mineral óssea. Eles vão fazer a deposição do osso, ou seja, eles são os formadores de osso. Os osteoclastos são responsáveis pela absorção do tecido ósseo, ou seja, eles vão degradar o osso para que os osteoblastos possam depositar um tecido novo. Essa regulação entre osteoblasto e osteoclasto é o que nós chamamos de homeostase óssea. Essa contínua deposição e desmineralização do tecido ósseo que permite que ele sempre seja renovado. Essa renovação é essencial para que o tecido ósseo mantenha a sua saúde, mantenha as suas propriedades mecânicas, para que ele consiga sustentar o corpo humano. Ou seja, isso é algo extremamente benéfico. No entanto, existem algumas condições patológicas que esse equilíbrio do tecido ósseo pode ser desregulado, que é o caso, por exemplo, quando nós temos um câncer, representado aqui pelas células tumorais. Geralmente o câncer ósseo ele é um câncer metastático. O que quer dizer isso? Ele é um câncer que, na verdade, ele estava em outra região do corpo humano e se deslocou para a região do tecido ósseo. Então, esse câncer ele se aloca no tecido ósseo. Lembrando, o tecido ósseo ele é altamente vascularizado, justamente por conta da medula. Então, isso promove que o osso seja um tecido de fácil encontro dessas células metastáticas, né? Quando as células tumorais se alojam no osso, o que acontece? Acontece uma série de reações aqui. Primeiro, as células tumorais elas vão liberar algumas moléculas que vão sinalizar para as células de osteoblastos, responsáveis pela deposição do tecido ósseo, que elas têm que liberar mais RANKL, que é uma molécula que ela sinaliza para os osteoclastos que eles têm que absorver mais osso. Se os osteoclastos absorvem mais osso, o que acontece com as células tumorais? Elas têm espaço para se expandir. Esse ciclo que nós chamamos de ciclo vicioso, porque depois que
Com o aumento de atividade dos osteoclastos, eles aumentam a liberação de cálcio e fatores de crescimento que favorecem o crescimento do tumor. Então, as células tumorais, elas favorecem que elas cresçam no tecido ósseo à medida que o tecido ósseo vai se deteriorando por conta da absorção dos osteoclastos e assim vai complicando o quadro do paciente. Só para lembrar, um paciente com tecido ósseo com câncer, ele tem o maior risco de lesão, uma lesão de fratura óssea, né? Lembrando que 24% dos homens têm câncer ósseo devido a metástase de câncer de próstata e 30% das mulheres têm câncer ósseo derivado de câncer de mama. E as lesões são diferentes, né? As lesões do homem são lesões escleróticas, né? São lesões de baixo risco. Já em mulheres, são lesões osteolíticas, são lesões de alto risco. Então, o câncer ósseo, ele, inclusive, tem essa diferença entre homem e mulheres. Um dos fármacos que nós podemos utilizar para tratar o câncer ósseo são os bisfosfonatos. Os bifosfonatos, essas moléculas aqui, elas estão parecidas com pirofosfato, que é uma molécula inorgânica encontrada no corpo humano, inclusive faz parte do metabolismo energético, ou seja, da produção de energia no corpo humano. Existem diferentes moléculas de bifosfonatos e cada uma delas tem uma que a gente chama de potência relativa. O que é a potência relativa? É o quão eficiente elas são no corpo humano. Quanto maior a potência, você usa uma menor dose do fármaco para atingir o efeito terapêutico. Ou seja, o ácido desidrodrônico ele tem uma potência relativa de 10 mil vezes, ou seja, ele é 10 mil vezes mais forte que o etidronato. Isso faz com que você use uma concentração 10 mil vezes menor do ácido zoledrônico para tratar o câncer ósseo, e aí você diminui os efeitos colaterais e você então consegue ter um fármaco que tem menos efeitos colaterais e mais efetivo para o tratamento. Nosso grupo de pesquisa trabalha com ácido zoledrônico. Como que funciona o ácido zoledrônico? O ácido zoledrônico ele se liga aqui no tecido ósseo e quando os osteoclastos, que fazem a absorção do tecido ósseo, fazem a absorção do tecido ósseo, eles também absorvem parte do ácido zoledrônico. Esse ácido zoledrônico vai atrapalhar o mecanismo energético, né, o metabolismo energético da célula, fazendo com que a célula morra. Tá? Então, os bifosfonatos, eles conseguem bloquear o ciclo vicioso das células cancerígenas. Bom, quais são as vantagens e as desvantagens dos bifosfonatos? A vantagem é que eles inibem a reabsorção óssea, inibem a progressão do osso. A desvantagem é que eles são incapazes de promover regeneração de defeito ósseo crítico. Então, o que o nosso grupo de pesquisa faz? Nosso grupo associa bisfosfonatos com vidros bioativos. Vou explicar logo mais o que são vidros bioativos, mas são materiais que nós utilizamos para regenerar o osso. Ou seja, nós pegamos um fármaco que bloqueia a absorção óssea e bloqueia o crescimento do tumor e nós associamos isso com um biomaterial que é capaz de regenerar a lesão do tumor. Então, com isso, os bisfosfonatos são capazes de diminuir a atividade dos osteoclastos, diminuir a reabsorção óssea, fazer a regressão do tumor. E os vidros bioativos são responsáveis por aumentar a atividade dos osteoblastos, ou seja, aqueles que depositam a matriz mineral óssea, aumentar a formação de tecido ósseo e funcionar como scaffold, ou seja, como arcabouço, como suporte para a regeneração do tecido ósseo. Como é que funcionam os vidros bioativos, né? Então, imagina que você tem aqui um pedacinho de vidro bioativo, esse fluido azul aqui é o fluido corpóreo. Então, a superfície do vidro tem uma série de reações químicas com o fluido corpóreo. Primeiro aqui o vidro sai íons de sódio e cálcio, entra na estrutura do vidro íons de hidrogênio, forma aqui então na superfície do vidro uma camada de silício, oxigênio e hidrogênio, que a gente chama de silanol. Essa camada ela é intensificada aqui no estágio 3. Essa camada tem uma carga positiva, logo ela atrai íons, sobretudo íons de fosfato,
depois os íons de fosfato atraem íons de cálcio, formando uma camada amorfa de fosfato de cálcio. Essa camada amorfa de fosfato de cálcio, com o tempo, se cristaliza na hidroxiapatita. Hidroxiapatita é a mesma composição química da fase mineral óssea. Todo osso contém hidroxiapatita. Sabe aquela parte branca do osso? É a hidroxiapatita. Ou seja, esses vidros são capazes de se converter em hidroxiapatita, ou seja, eles são capazes de virar a mesma composição química do osso. Portanto, essa estrutura do vidro funciona como suporte para o crescimento de células que vão migrar para a região do vidro e formar um tecido ósseo novo. Por isso que ele regenera o tecido ósseo. Qual que é o problema? Quando nós combinamos bifosfonatos com vidros bioativos, nós nem sempre temos o efeito esperado na literatura. Vou comentar sobre esse estudo de caso aqui. Aqui, os autores fizeram uma lesão no rato, né? No fêmur de um rato, e depois estudaram essa lesão, a regeneração dela com ácido zoledrônico, com vidro bioativo, e a combinação de vidro bioativo com ácido zoledrônico. Quando coloca ácido zoledrônico, a gente pode ver que nessa região aqui, ó, tem quase o fechamento da lesão. Então ele está bem denso, diminui um pouco aqui, né? Aqui era a região da lesão, a gente consegue ver que ele consegue regenerar, né? A gente consegue ver que o tecido ósseo está ainda um pouco mais fino em relação às outras partes, né? Que é o osso cortical, a região mais densa do tecido ósseo, que é a região mais externa. A gente consegue ver ainda aqui, mas na reconstrução 3D, que ainda o osso está regenerando. Quando a gente coloca o vidro, a gente vê que tem uma maior formação de tecido ósseo aqui, né? Ele está quase fechando. Mas quando a gente coloca o vidro com ácido eletrônico, a gente não consegue ver a formação de um tecido ósseo novo. Significando então que o ácido zoledrônico e o vidro bioativo perdem a sua função. E depois, mais para frente, né, lá em meados de 2016, se descobriu que o ácido zoledrônico ele se liga à superfície do vidro. Aliás, os bifosfonatos, de forma geral, né, não só o ácido zoledrônico, mas outros bifosfonatos também, como isotoronato. E aqui ele está ligado, tá vendo esses filamentos aqui, é o fármaco, ele está ligado na superfície do vidro. Por conta dessa ligação química com a superfície do vidro, o fármaco não consegue interagir com o corpo humano, ou seja, ele é inativado. Como superar esse problema, né? O nosso grupo de pesquisa tem trabalhado com a combinação de vidros bioativos dispersos em hidrogel. Esses hidrogel são micelas, né, que se organizam nessas estruturas hexagonais aqui e formam um gel mesmo, né? Então essas micelas aqui, a temperatura ambiente, elas são líquidas e conforme você aumenta a temperatura até chegar na temperatura corpórea, elas vão se agregando e formando um gel. Ou seja, é um material que ele é líquido em temperatura ambiente, mas é gel em temperatura extracorpórea, não, intracorpórea, né? Dentro do corpo. O que isso favorece então? Então a gente consegue ver, né? Aqui ele está líquido, aumentou a temperatura, ele vira gel. Isso permite que nós trabalhemos com sistemas injetáveis. A gente coloca esse material dentro de uma seringa, suga ele, porque ele está na forma líquida, e depois injeta ele no lugar do câncer para fazer o tratamento. Nós já trabalhamos com esse hidrogel, não necessariamente para liberação de bifosfonatos, mas, por exemplo, para liberação de ômio 166, que é utilizado para tratamento de câncer ósseo por radioterapia. Então, a gente consegue fazer uma radioterapia localizada com esse material, usando esse sistema injetável, que contém o nosso hidrogel e contém o nosso vidro. Então, primeiro, o ômio 166 trata o câncer por radioterapia, depois vem o vidro e regenera a região que foi lesionada. Isso é uma pesquisa que nós já temos, né? E nós pensamos, então, e se nós colocássemos o ácido zoledrônico nessa estrutura do hidrogel e fizesse essa liberação controlada dele? Por que a gente precisou colocar no hidrogel? A gente pensou, tá, parte do ácido zoledrônico vai estar ligado na superfície do vidro, mas parte ficará encapsulada dentro do hidrogel e vai possibilitar sua liberação, fazendo com que o ácido zoledrônico tenha uma atividade anticancerígena no tecido ósseo lesionado e que o vidro
possa depois regenerar esse tecido. Nós então desenvolvemos algumas composições de hidrogel contendo vidro, contendo ácido eletrônico e contendo a combinação dos dois. Nós fizemos uma série de análises, mas eu quero focar principalmente em duas análises aqui. Na análise que a gente chama de calorimetria diferencial, né, exploratória, que a gente usa para entender a formação de mecanismo de micelas, o teste de liberação de droga e o teste preliminar de estudo in vitro, ou seja, a gente faz ver se o material ele consegue tratar o câncer e regenerar o osso usando cultura de célula, né, que é feita em placas, né, que simulam como se o material tivesse condições em vivo. Nós fizemos aqui algumas composições de hidrogel está representado pela sigla PL, vidro, que está representado pela sigla Bg5HO, que quer dizer que ele tem um ômio, né? PLAZ significa que é hidrogel com ácido zoledrônico, PLBg5HO-AZ significa que tem hidrogel, vidro e ácido zoledrônico. Aqui nós fizemos uma composição que contém 100 vezes mais ácido zoledrônico, tanto quando o ácido zoledrônico está sozinho com o hidrogel, quando ele está combinado com o hidrogel e com o vidro. Nós primeiro então fizemos a caracterização por calorimetria diferencial exploratória. Nessa caracterização, ela tem esse nome robusto, né? Mas o que ela faz? A gente consegue detectar a formação de micela, quando o hidrogel começa a querer virar alguma coisa que parece um gel. A gente então consegue, esse é o tipo de gráfico, nós analisamos essa região aqui do gráfico, que é a região que forma a micela, ele tem esse pico aqui, a gente analisa essa região. Nós então analisamos em que temperatura que começa a formar aquele pico, né? E a gente começa a observar que quando nós colocamos 100 vezes mais ácido eletrônico no hidrogel, a temperatura de formação das micelas é aumentada. Isso significa que o ácido eletrônico está interagindo com a superfície dessas micelas, dessas micro... Uma micela é uma partícula muito pequena, né? Na ordem de nanômetros, né? E na ordem, sei lá, de mais ou menos ali uns 10 nanômetros. E esse fármaco está interagindo com a superfície, com a coroa dessa micela, né? No entanto, quando a gente coloca o vidro nessa composição química, a temperatura de formação dessas micelas ela é diminuída, né? Ela volta para temperaturas bem próximas do hidrogel puro. Significa que quando nós colocamos o vidro, o ácido zoledrônico começa a interagir com a superfície do vidro, que é essas partículas aqui em azul. Então nós temos as micelas, nós temos o vidro, então o ácido zoledrônico começa a interagir com a superfície do vidro e só uma pequena fração interage com as micelas. Nós depois então fizemos a caracterização, nós medimos a entalpia, a energia livre de Gibbs, a entropia do sistema. Isso são condições termodinâmicas, significam assim, o quão mais fácil ou mais difícil forma a micela quando nós temos esses sistemas aqui. Observando de novo a composição que tem só hidrogel e ácido hidrônico numa concentração 100 vezes maior, nós observamos que as moléculas de água que estão ali no hidrogel, elas encapsulam também o fármaco, formando ali que a gente chama de estruturador de água, né? E por que eu estou mostrando esses resultados aqui para vocês? É para vocês terem noção de como nós entendemos molecularmente essas interações químicas, né? Como a gente consegue visualizar isso? A gente não vê isso no microscópio, né? Seria muito difícil, não temos resolução microscópica para isso. Mas a gente consegue entender, por meio desses gráficos, por meio de uma análise rigorosa, como que essas coisas, como esses componentes interagem numa estrutura atômica e molecular. É muito bacana isso, né? Depois nós fizemos análise riológica. A análise riológica é para analisar a formação, sobretudo, desse gel aqui, né? Quando ela se estrutura nessa forma hexagonal, né? Então, esse gráfico aqui ele mede a viscosidade em função da temperatura,
a gente vê que a viscosidade ela começa baixa, ela tem um aumento de viscosidade, ele fica mais viscoso, né? A gente aumenta, a gente observa que essa temperatura que ele começa a ficar mais viscoso, ela aumenta progressivamente conforme nós aumentamos a concentração de ácido zoledrônico no sistema. Isso reforça que o ácido zoledrônico está interagindo com a superfície das micelas e por conta dessa interação, ele demora mais para conseguir formar aquelas estruturas hexagonais e ficar mais viscoso. Aqui é um teste de estabilidade, que nós medimos a viscosidade em função da frequência. Quando esse valor, né, a gente tem dois valores aqui, o que a gente chama de G' e G2', né? Um mede a propriedade de fluido, de líquido do material, o outro mede a propriedade dele mais sólido, mais rígido na forma de um gel. Se a razão entre o G', que é a parte líquida, e o G2', que é a parte gel, se dividir um pelo outro e der um valor entre 15 e 20, isso quer dizer que ele forma um gel estável, um gel que você coloca ali na região do tecido ósseo e ele vai ficar ali paradinho, né? Ele vai conseguir então servir como suporte para crescimento de célula e todas as nossas composições tiveram esse desempenho. Depois que a gente fez esses testes, né, a gente propôs algumas novas formulações contendo concentrações de ácido, contendo concentrações de ácido um pouco menor. Por que nós fizemos isso? Aquela concentração 100 vezes maior de ácido era muito grande, né? Então nós diminuímos essa concentração. Nós colocamos concentrações intermediárias, variando de 6,625 mg e 2,5 mg de ácido zoledrônico por ml de hidrogel. Nós então fizemos um teste de liberação de droga, aqui a concentração de ácido em função do tempo. Nós conseguimos notar que quanto maior a concentração de fármaco no nosso hidrogel, maior era a liberação. Nós então fizemos alguma modelagem aqui, com alguns modelos de liberação de droga. Eu vou comentar aqui sobre dois modelos, o de Higuchi e o Cosmer-Peppas. No modelo de Higuchi, aqui então nós temos as micelas, né? Nós temos o ácido zoledrônico interagindo aqui com as micelas, e ele fala o que nessa modelagem, né, que nós fizemos por esse mecanismo de Higuchi. Quer dizer que o fármaco ele se difunde pelo hidrogel até ser liberado no organismo. Daí, essa cinética de liberação é a razão entre a concentração do fármaco e o tempo que ele é liberado, ou seja, a inclinação dessa reta. E nós observamos aqui no modelo de Higuchi que essa cinética, que é o valor K, ela aumenta quanto menor a concentração de fármaco no sistema. Daí, para complementar, nós usamos o modelo de Cosmer-Peppa, que o modelo de Cosmer-Peppa, eles não falam assim, o fármaco está difundindo, mas ele fala, se essa difusão, ela depende do hidrogel absorver mais água, ou seja, o hidrogel absorve mais água, expande sua estrutura e libera o fármaco, ou se essa liberação é governada, né, pela difusão da droga, ou se ela é combinada, né? De forma geral, se o valor é maior, se o valor está entre 0,5 e 1, que é o caso dessas duas formulações aqui, né, quer dizer que o fármaco se libera dependendo da difusão da droga e do entumecimento do gel, essa absorção de água do hidrogel. Mas essa composição aqui, ela tem um valor, né, do modelo de Cosmer-Peppa menor que 0,5, que não está prescrito no modelo. E por que não está prescrito no modelo? Nós explicamos o porquê. Essa composição é que contém menos fármaco. Quer dizer que o quê? A maior parte da droga está ligada à superfície do vidro. Então a droga precisa se dissociar da superfície do vidro, ser liberada no hidrogel e depois se difundir pelo hidrogel. Isso faz com que essa droga não esteja, o mecanismo de liberação dessa droga não esteja prescrito no nosso modelo. Então, o que nós chegamos à conclusão aqui? Quando nós temos só hidrogel
e ácido zoledrônico, todo ácido zoledrônico está aqui, ó, na coroa da micela. Quando nós colocamos as partículas de vidro, a maior parte do ácido zoledrônico começa a interagir com a superfície do vidro. Que nós chamamos então que nós temos mais ácido zoledrônico ligado e menos ácido zoledrônico livre. Livre é quando ele está nessa condição aqui, ó, todo na micela. Ligado é quando ele está na superfície do vidro. Mas se a gente consegue aumentar a concentração de ácido zoledrônico no nosso hidrogel, a gente aumenta também a concentração de ácido zoledrônico livre. E aí, então, esse ácido zoledrônico livre é o que é capaz de interagir com a célula e fazer um tratamento. Só para terminar aqui, quando nós fizemos, então, um teste in vitro com células saudáveis e células cancerígenas, esse gráfico mostra a viabilidade, a sobrevivência das células em diferentes concentrações aqui, né, dos nossos hidrogéis. A gente observa que o quê? Que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Essa formulação aqui, que tem o ácido zoledrônico numa concentração de 2,5 miligramas por ml de ácido, ela é capaz de manter células saudáveis viáveis, muito próximo do 100%, mas matar completamente as células cancerígenas. É o que mostra esses gráficos aqui. Então a gente consegue ter um tratamento seletivo que mantém as células saudáveis vivas e mata as células cancerígenas. Para resumir, nós temos então o vidro não influencia nas propriedades do hidrogel, o ácido zoledrônico influencia as propriedades do hidrogel em função da concentração. Nesse sistema nós vamos ter ácido zoledrônico livre, ácido zoledrônico ligado. O ácido zoledrônico livre ele é capaz de interagir com as células cancerígenas e saudáveis, mas ele só mata as células cancerígenas, sendo um sistema de tratamento de câncer seletivo e bastante promissor para o tratamento de câncer ósseo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.